aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Paz do Senhor, irmãos. Motivo de muita alegria estar ministrando louvor aos irmãos, mesmo cada um nas suas casas, mesmo nós somos uma família. Somos uma família ligados, adotados pela graça do Senhor através do sangue de Jesus. E nós, como família, vamos louvar juntos. Vamos louvar juntos nos nossos lares, mesmo nós separados fisicamente. Nós estamos juntos num só corpo, que é o corpo da família de Jesus. Esse é o corpo que nos une. Este é o sangue que nos une, o sangue de Jesus, que nos purifica e nos purificou de todo o pecado, de toda impureza, de toda injustiça. Vamos orar, meus irmãos. Soberano Deus, nós agradecemos a maravilhosa oportunidade, Senhor, de estarmos louvando ao Senhor, de podermos bendizer o Senhor, porque o Senhor é digno de toda a adoração e de todo louvor. E, Senhor, nós queremos render as nossas vidas, Senhor, nos rasgar diante de Ti em adoração, nos colocar na Sua presença, Senhor, em espírito e em verdade, e, Senhor, em uma só voz, mesmo, Senhor, nós cada um nas suas casas, louvarmos ao Senhor em uma só voz e bendizermos ao Senhor. Glorificarmos ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa vida, porque Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus das nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos enche de Ti, nos enche da Tua presença, Senhor, porque não há prazer maior do que estar em Ti, do que estar na Sua presença, do que ser chamado Seu Filho. Nós Te louvamos, Senhor, e Te bendizemos. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor, para honra e glória do Teu nome. Seja engrandecido, Senhor, e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Exaltado seja o nosso Deus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te. Quero contigo viver. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorificado
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Viemos para te adorar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluias. Glória a Deus. Exaltado seja o nosso Rei. Exaltado seja o nosso Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Irmãos, mesmo que as situações como essa que está acometendo o mundo, como essa que está assolando a humanidade, essa situação deste mal, irmãos, não pare. Não pare por nenhum motivo, nenhuma circunstância, porque Deus é com você. Deus conhece a tua estrutura. Não há coisa que Deus permita que Ele não saiba que nós possamos suportar. E o Senhor é conosco durante esta batalha, durante esta guerra que está sendo travada. E nós chegaremos do outro lado com a vitória. Por isso não desanime se neste momento nós não estamos pescando nada. Se nós jogamos as redes e muitas vezes os peixes não vêm. Mas Jesus é aquele quem dá o peixe. Jesus é aquele quem dá a boa pescaria. Por isso creia. Creia que ao final disso tudo nós lançaremos as redes e colheremos e teremos os peixes, uma rede cheia, abundante, cheia de vitórias. Creia, não pare de louvar, não pare de adorar, não pare de engrandecer ao Senhor. Aleluias. Tu és maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Tu és exaltado, Senhor. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe
o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, que vocês tenham uma noite abençoadíssima. O Senhor tem estado conosco, tem nos ajudado, tem caminhado conosco. Nós estamos nesse culto de louvor a Deus, de agradecimento a Deus pela vida, né? Esse domingo como nós oramos todos os domingos, vamos estar orando por você, pela sua casa, pela família, para que a graça de Deus, a bênção de Deus continue sobre a sua casa, sobre a sua vida. O Espírito Santo continue nos orientando, nos ensinando. Os dias são maus, né? Vocês estão vivendo, nós estamos vivendo dias difíceis, toda a terra está nessa situação, não é? Enfrentamos essa pandemia, esse vírus, uma hora vem de um jeito, outra hora vem de outra, né? E nós precisamos nos aproximar de Jesus, estar na presença de Jesus, buscar a presença de Jesus, porque sem Jesus nós não somos nada, e nós vamos perecer, e nós vamos ter que comparecer diante dele, né? O Senhor, nós temos visto, e você também tem visto isso, que o Senhor está levando os dele, independente, está arrebatando os dele, está tirando e está levando. Nós temos que estar pronto também para, que não sabemos nem o dia, nem a hora que o Senhor vai nos chamar. Mas nós devemos estar firmes, olhando para Ele, como nós estamos falando nesse ano. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Ele é o nosso pastor que cuida, Ele é o nosso pastor que nos dá ânimo, que nos dá vida, que nos dá esperança.
e nesta noite não vai ser diferente. Eu vou orar por você, vamos interceder, interceda por essa cidade, irmão. Nós precisamos orar pela nação e pela cidade, né? Nós temos que chegar diante de Deus e colocar: Senhor Jesus, salva essa nação. Senhor Jesus, salva Arujá. Senhor Jesus, salva o bairro do Barreto. Senhor Jesus, salva o Mirante, salva Arujá América. Então, nós temos que pedir para o Senhor salvar. Aí o Senhor virá com poder e glória. Nós temos que buscar a presença do Senhor, nós temos que clamar ao Senhor. A palavra diz que nós devemos clamar ao Senhor enquanto se pode achar e enquanto Ele está perto. E o Senhor está perto de nós, está caminhando conosco, mesmo nesses dias ruins, nesses dias que são maus, onde muitos perderam seus entes queridos, não é? E estão aí entristecidos. Não é fácil, porque infelizmente sabemos que vamos morrer, mas nunca estamos preparados para isso. Mas o Senhor está chamando os seus, está recolhendo, né? Essa é a verdade. Nós temos que estar prontos, nós temos que estar com a nossa vida diante do altar, porque na hora em que Ele nos chamar, então nós vamos estar diante dEle. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso pastor e Ele tem cuidado de nós. E nesta noite nós adoramos o Seu nome, porque Ele é digno de honra, porque Ele é digno de glória, porque Ele é digno de louvor. Ele é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. A palavra diz também que o Senhor diz que vai enxugar toda lágrima. Então toda lágrima que está sendo derramada nesses dias, né, por perdas, por situações difíceis, por aflição, por temores e medos, a Bíblia diz que o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas. Então esse pastor que tem cuidado de nós, está ouvindo você nesta noite. Então quando nós estivermos orando, que você ore também, ore pela sua casa, pela sua família, que Ele venha proteger a sua casa, proteger a sua família, não é? Que Ele venha cuidar de você. Se está precisando de uma porta de emprego, ore. Deus não está limitado à porta de emprego, né? Não está limitado à porta de emprego, não, a pandemias, né? Deus não está limitado a tempo, nem meses, nem dias, nem anos, nem situações, não é porque estamos em pandemia, não é a situação complicada, mas Ele continua abrindo porta, porque o nosso Deus é Deus de milagres, e nós precisamos de milagres, e Ele pode realizar milagres. Então vamos orar nesta noite, orar pela família. Hoje é o culto da família. Esta noite é uma noite de bênção, foi a noite que o Senhor fez para que nós pudéssemos adorá-lo e servir ao seu nome, glorificar ao Senhor. Bendito Deus, nós estamos reunidos nesse lugar, em nome de Jesus, que a tua graça e a tua bênção venha sobre a tua igreja, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, sobre a vida dos teus filhos, dos teus servos e servas. Nós oramos no nome de Jesus, que a graça do Senhor entre em cada lar. Senhor, hoje nós denominamos o culto da família, onde a família se reúne para adorar o teu nome, para buscar a tua face, para estar na tua presença. Então abre os céus, Senhor, e abençoa. Abre os céus e renova a tua igreja. Abre os céus e renova esta família. Cura esta família, liberta esta família, dê paz a esta família. Toca neste homem, nesta mulher, toca nesse moço e nesta moça. Senhor, restaura esta casa, restaura esse casamento. Ó Pai, entra com providência, repreenda ao Senhor toda a falta de compreensão, a falta de sinceridade e de verdade. Senhor, venha repreender as trevas, ó Senhor, os nervosismos, as perturbações que têm tomado conta dos casais, mas repreende nesta noite, liberta nesta noite, dai compreensão, dai sinceridade e verdade, abre os céus, entra com providência na família, abençoa este homem, esta mulher. Senhor, fizemos um voto diante de Ti, quando nós nos unimos no Senhor. O Senhor estava presente e ouviu tudo. Então, Senhor, dê sabedoria aos casais, dê sabedoria a este marido, dê sabedoria a essa esposa, ó Pai, que possa haver unidade e o poder do inferno caia por terra, toda divisão, toda perturbação, toda angústia caia por terra nesta noite. Essa família venha a ser salva, esse casal venha a ser transformado, esses filhos venham a ser libertos. Livra os filhos dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Entra com providência e cura. Senhor, toca em cada um nesta noite, aquele
aquele que está enfermo, aquele que está em dores, aquele que está triste, cansado, abatido, oprimido. Põe as tuas mãos e restaura, põe tuas mãos e cura, põe tuas mãos e liberta, põe tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Abre porta, porque o Senhor Deus que abre porta não tem porta. Socorre esta família, socorre este homem, socorre esta mulher, socorre este moço e essa moça. Entra com providência, ó Senhor, liberta, liberta, liberta. Tu és o nosso pastor. Entra com cura, Senhor. Toca nesse baço, nesse fígado, nesse rim, toca nesse coração, nesse pulmão. Tira toda a inflamação, tira toda a infecção da garganta, em nome de Jesus. Toda inflamação, toda dor de ouvido, oh, em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessa dor de cabeça e arranca essa enxaqueca. Toca nesta coluna, nessa artrite, nessa artrose. Cura os teus filhos, liberta os teus filhos. Entra com providência. Tu és o médico dos médicos. Restaura esta casa, Senhor. Guarda esta casa. Proteja essa casa do câncer, dos nódulos. Toca nessa tireoide, em nome de Jesus. Senhor, desfaça e dissolve esse mioma, os nódulos na garganta, em nome de Jesus. Os nódulos em tireoide, onde houver nódulos nos seios, em nome de Jesus, que haja cura. Toca, Senhor, toque e liberta. Toca na raiz desse cabelo, Senhor. Cesse, Senhor, o mal nessa cabeça que faz cair cabelos, em nome de Jesus. Pai, toca nesse hormônio, restaura esse sangue, limpa esse sangue, Senhor. Repreenda toda a pressão alta, normaliza esta pressão, haja cura, haja libertação. Restaura esta casa e restaura essa família. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, entra com paz e com vitória e com libertação para a tua glória. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Vamos ler um texto no Evangelho de João, capítulo 10, verso 22. O Senhor Jesus estava passeando no templo de Salomão. Era inverno e era a festa da dedicação, né, que celebrava a recuperação e purificação do templo de Jerusalém, né? Quando Judas Macabeu fez isso em 164 a.C., depois que fora contaminado por Antíoco, e houve a purificação, e agora eles estão celebrando isto, dedicando a Deus, né? Adorando a Deus. O judeu estava presente ali, e Jesus está passeando naquele templo, e a palavra diz que Jesus passeava no templo, no Álpide de Salomão. A palavra também diz que os judeus rodearam Jesus, e disseram-lhe: até quando tereis a nossa alma suspensa? Os judeus estavam preocupados, e eles vão instigar Jesus, né? E até quando, né? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Eles queriam que Jesus falasse para eles se ele era o Cristo. Eles estavam procurando acusar Jesus, prender Jesus, e eles estavam fazendo essa pergunta para ele, né? Jesus respondeu e disse a eles: vou-lhe tenho dito, e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus estava falando a respeito disso. Jesus estava falando: olha, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? Estou fazendo as obras que Deus ordenou que eu fizesse, que o meu Pai ordenou que eu fizesse, e vocês não creem, né? Porque essas obras que eu faço no nome do meu Pai, e elas testificam de mim. Jesus estava dizendo para eles: elas estão dizendo quem eu sou, e vocês estão perguntando para mim quem eu sou? Se vocês deveriam ver as obras que eu faço, aquilo que eu estou praticando no nome do meu Pai, elas vão dizer quem eu sou. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Sabe o que diz quem nós somos? São as nossas atitudes. Não é a aparência que diz o que nós somos. O que representa o que nós somos é a nossa vida, a nossa maneira de viver, é os frutos da nossa vida. Então todos vão olhar para nós e vão dizer quem nós somos. Se nós somos verdadeiros, se nós somos sinceros, se nós temos caráter, somos verdadeiros cristãos, se somos pessoas que temos caráter e andamos no caminho direito, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós vivenciamos dia a dia, isso vai revelar quem
nós somos. E Jesus está dizendo isso para os judeus, né? E os judeus estão lá perguntando, a nossa alma está suspensa. Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Eles queriam isso, mas queriam para interrogar Jesus, né? Para criticar Jesus, para prender Jesus, né? É terrível isso. Mas Jesus deu a resposta para ele. Eu já tenho dito isso para vocês e vocês não creem, vocês não acreditam. As obras que eu faço é no nome de meu Pai e elas testificam de mim. Aquilo que Jesus estava fazendo e os judeus estavam acompanhando. E Jesus estava dizendo para eles, elas estão testificando, elas dão testemunho de mim, quem eu sou. Eu não preciso dizer isso para vocês, é isso que ele estava falando. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Olha o que Jesus fala. Sabe por que vocês não creem? É porque vocês não são as minhas ovelhas. Sabe por que as pessoas não creem em Jesus, irmãos? É porque eles não são as ovelhas de Jesus. E quem não é ovelha de Jesus, não pode crer em Jesus. Não tem como confiar em Jesus. Mas Jesus está dizendo para eles, vós não sois minhas testemunhas. Jesus fala abertamente para eles que eles não pertencem ao rebanho deles. Por isso que eles não creem. Por isso que eu já tenho falado, Jesus tem dito para eles, eu tenho falado isso para vocês, eu tenho conversado com vocês. Vocês não creem nas obras que eu faço. Vocês não creem em nada do que vocês estão vendo. Sabe por quê? Porque vocês não são minhas ovelhas. Aleluia. Paulo, quando pega aquele carcereiro que quer se matar, porque o Senhor os liberta da cadeia, ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas só crerão em Jesus quem é ovelha de Jesus. E por isso que muitos ficarão para trás, por isso que muitos vão se perder, por isso que muitos não vão sair do lugar, não conseguem crer. Às vezes nós evangelizamos uma pessoa, pregamos para ela, falamos de Jesus para ela, o evangelho não entra no coração dela, há uma barreira, sabe por quê? Porque ela não pode crer, ela não acredita naquilo que você está falando, você está dizendo, e aqui Jesus está falando para o judeu, vocês viram as obras que eu faço, mas vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. E às vezes nós estamos evangelizando, falando para a pessoa de Jesus, falando do amor de Deus, que Jesus veio, e ele morreu por ele, que Jesus deu vida por ele, que Jesus carregou uma cruz por ele, para perdoar os pecados. Ele não consegue crer, a pessoa não consegue acreditar. Sabe por quê? Porque ela não é ovelha de Jesus. É interessante isso. E às vezes nós falamos para a pessoa e lutamos para a pessoa, né? Temos familiares, falamos para ela, oramos por elas e elas não conseguem crer. Por que elas não conseguem crer? Porque não são ovelhas de Jesus. Se elas fossem ovelhas de Jesus, elas creriam nas obras que Jesus faz. Ela creria que Jesus veio e morreu na cruz para salvá-los. Ela creria que Jesus veio, morreu e ressuscitou, e agora está à direita de Deus, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Você consegue crer nisso? Essa família que está me ouvindo, consegue crer nisso? Jesus estava falando a respeito disso. Jesus estava falando para aqueles homens que tinham entendimento, que conheciam a lei, mas não podiam crer, porque não eram ovelhas de Jesus. E Jesus continua dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha que coisa, as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. Sabe por que as pessoas desobedecem a Jesus? Porque não é ovelha de Jesus. Se ela fosse ovelha de Jesus, ela obedeceria a Jesus, ela seguiria a voz de Jesus, ela praticaria aquilo que Jesus ordenou que elas praticassem. Olha a diferença entre aqueles que servem a Jesus e aqueles que não servem a Jesus, né? Às vezes nós queremos que as pessoas entendam, né? Ouçam a voz de Jesus, pratique aquilo que Jesus está ensinando, né? As mensagens são pregadas nos templos, as mensagens são pregadas aí agora nas lives, as mensagens são pregadas nas internets, a mensagem é pregada na televisão, a mensagem é pregada no ônibus, no metrô, sabe? Nos trens, nas ruas. Mas as pessoas que não ouvem é porque não são ovelhas de Jesus. Porque Jesus diz, as minhas ovelhas
ouve a minha voz. Quem é de Jesus, ouve a voz de Jesus. Se você é de Jesus, então você vai ouvir a voz de Jesus. Você vai praticar a palavra, você vai viver a palavra. Nós conhecemos tanta gente que causa escândalo, desobediente, e nós ficamos até admirados. Como é que pode? A pessoa vai na igreja, ela se veste como um crente, tem uma Bíblia, lê Bíblia, às vezes até canta. Né, canta louvores, né, canta em corais, ministram a palavra, mas elas não são ovelhas de Jesus porque elas não ouvem a Jesus. E Jesus diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Ele diz, eu as conheço. Olha só, Jesus conhece as suas ovelhas. Irmãos, eu não conheço você, você não me conhece, mas Jesus te conhece, Jesus me conhece, Jesus nos conhece. Ele diz, as minhas ovelhas eu conheço e elas me seguem. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus diz, essas ovelhas que ouvem a minha voz, eu as conheço. Eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas seguem, né, a Jesus. As ovelhas de Jesus seguem a Jesus. As ovelhas de Jesus não são como muitas pessoas fazem, né? Jesus está aqui, ela está indo para outro lugar. Não, as ovelhas de Jesus seguem a Jesus, andam atrás de Jesus, seguem os passos de Jesus. E é isso que Jesus está falando, é isso que Jesus está dizendo para aqueles judeus, naquela festa de dedicação, naquela festa do templo, onde ele estava dando um passeio no templo, mas ele veio ali para ser instigado, ele veio ali para ser, né, aqueles homens vieram tentá-lo com as suas palavras, e Jesus está ensinando para eles, mostrando mais uma vez para eles, que eles não pertencem a ele, que eles não são dele, por isso que eles não ouvem a voz dele, por isso que eles não seguem a Jesus. As ovelhas de Jesus seguem a Jesus. As ovelhas de Jesus obedecem a Jesus. Então, Jesus continua dizendo, e eu dou-lhes vida eterna. Olha, seguir a Jesus significa que você vai ter vida eterna. Você quer vida? Jesus disse que veio dar vida e vida com abundância. Jesus veio salvar o homem, e ele chama esse homem de ovelha, que faz parte do seu aprisco, onde ele é o pastor, onde ele conhece essas ovelhas, e essas ovelhas ouvem a voz dele, e essas ovelhas seguem a ele. E ele diz que quando essas ovelhas ouvem a ele e seguem a ele, ele dá vida eterna. Sabe, nós estamos vivendo dias onde a morte está varrendo toda a terra, mas só Jesus tem vida eterna. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então o homem, depois da vida que ele tem aqui na terra, ele vai morrer, e depois disso virá o juízo. Mas para as ovelhas de Jesus, ele tem vida eterna. Jesus disse, olha, aqueles que ouvem a minha voz, aqueles que me seguem têm vida eterna. Olha que outra coisa, e nunca hão de perecer. Jesus disse que as suas ovelhas nunca vão perecer. Quer dizer, não vai perder a eternidade. Eles serão eternos. Ele disse, eles não vão perecer. Então vale a pena servir a Jesus, vale a pena obedecer a Jesus. No mundo onde há aflição, no mundo onde há angústia e dor, no mundo onde há vantagens, né? Nós vemos os homens tomar vantagem, a soberba, o orgulho, passando um por cima do outro, pisando um por cima do outro, mas nós temos, Jesus está dizendo, nunca, as minhas ovelhas nunca vão perecer. Por quê? Porque elas têm vida eterna. Você quer vida eterna? Então você precisa seguir a Jesus. Você precisa ouvir a voz de Jesus. Precisamos obedecer a Jesus. Nós estamos vivendo em dias difíceis e Deus continua clamando ao seu povo em toda a terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome clamar, está na hora de clamar a Deus, buscar a Deus, suplicar a misericórdia de Deus, para que Ele venha e tire essa praga da terra, Ele venha e tire essa maldição da terra, Ele venha e cesse,
Cesse essa morte. Ele pode fazer isso, e Ele faz isso, mas o seu povo tem que buscar a presença dEle, o seu povo tem que amar a sua palavra, o seu povo tem que obedecer a Ele. Mas sabe o que acontece? Parece que os homens estão mais incrédulos, eles vão se afastando. É interessante que eles vão se afastando mais de Deus, e o castigo vem. E vem, só que Jesus tem vida eterna para as suas ovelhas, só que Jesus diz que as suas ovelhas não perecem, e olha a outra coisa extraordinária, e ninguém as tirará das minhas mãos. Olha o que Jesus está dizendo, ninguém, não existe ninguém que possa tirar a ovelha de Jesus das mãos dele, ninguém que possa arrebatar as ovelhas de Jesus das mãos dele, aquelas ovelhas que ouvem a voz de Jesus. Jesus diz que conhece essas ovelhas, elas seguem, aquelas que seguem a Jesus, essas ovelhas que seguem a Jesus, elas têm vida eterna. Essas ovelhas que seguem a Jesus, Jesus diz que ela nunca vai perecer, e ninguém as arrebata das minhas mãos. Ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus, irmãos. É por isso que ele diz, não temas, não temas. É por isso que Jesus diz para nós não termos medo. Não existe diabo, não existe macumba, não existe inveja, não existe governo, não existe presidente, não existe exército, não existe esquerda nem direita, não existe ninguém que possa nos tirar das mãos de Jesus. Ninguém, não existe nada que possa tirar as ovelhas de Jesus das mãos dele. Então, quando você segue a Jesus, quando você obedece a Jesus, quando nós obedecemos a Jesus, então nós estamos seguros. Quer uma vida segura? Siga Jesus. Quer estar seguro? Ame a Jesus, obedeça a Jesus, caminhe com Jesus, siga na presença dele, preste atenção no que ele diz, tenha discernimento, tenha sabedoria, viva para ele. Ele está dizendo, ninguém as arrebatará, ninguém tirará as minhas ovelhas, a minha ovelha. Não existe ninguém que possa tirar o homem e a mulher que pertence a Jesus, que serve a Jesus, que ama a Jesus. Sabe por quê? Ele comprou com sangue, ele comprou com seu sacrifício lá na cruz do Calvário, ele pagou o alto preço, nos resgatou do pecado, e agora nós ouvimos a voz dele e seguimos nesse mundo de turbulência, queridos. Nesses dias de tanta turbulência, nesses dias em que você liga ao rádio, liga a televisão, vai na internet, liga o celular, você só ouve falar de morte, de morte, de morte, de morte. Perdeu um, perdeu outro, o parente perdeu, o outro está internado, o outro está... falta respirador, falta isso, falta aquilo. As vozes são vozes de morte, mas há uma voz que dá vida, a voz de Jesus, ele te dá vida eterna. Então você deve ouvir o que Jesus diz, tirar as vozes, não deixar que a voz do medo, que a voz que te traz insegurança, que a voz que te traz tristeza, que a voz que te traz dor, ela venha te oprimir, porque Jesus diz que tem vida eterna e você não vai perecer, e ninguém vai tirar a ovelha dele das mãos dele, ninguém. É Jesus quem diz. Sabe quem é Jesus? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele fala e tudo acontece. Ele fala, o mar se acalma. Ele fala, o mar se abre. Ele fala, o sol escurece. Ele fala, a noite vem. Ele faz tudo, ele é Senhor. Então esse você deve temer, esse nós deveríamos temer. Então nesta noite que nós possamos ouvir a voz de Jesus, porque ninguém vai nos tirar da mão dele, não tem ninguém, querido, não tenha medo, Como ovelhas ele cuida de nós, como ovelha deles ele tem cuidado de cada um de nós, todos os dias da nossa vida, ele disse que estará conosco. Então nesta noite, se você está angustiado, está aí temeroso, ouça a voz de Jesus. Eu não sei qual foi a voz que você ouviu durante esse dia. Eu não sei qual foi as instruções que você recebeu nesse dia. Eu não sei se você está cada vez mais apavorado com essa situação. Não deveríamos estar, porque nós pertencemos a Jesus e porque Jesus tem vida eterna. E Ele cuida das suas ovelhas. E Ele continua dizendo, meu Pai que me deu é maior do que todos. Sabe quem deu você? Quem deu você, que é a ovelha de Jesus, para Jesus,
Foi Deus. Sabe quem me deu para Jesus? Foi Deus. Deus fez isso. Quem é Deus? O Criador do céu e da terra. Deus é aquele que formou todas as coisas, as estrelas, o mar, os peixes, o homem. Deus que formou tudo, criou tudo. Esse Deus que te criou, que soprou em um boneco de barro, né? E deu vida a ele, e ele se tornou homem, carne, osso e respiração, pulsando um coração, se movimentando, falando e ouvindo, como foi Adão. É esse Deus que nos deu para Jesus. Não foi, você não veio para Jesus porque você quis simplesmente, é porque Deus te deu, e Jesus é meu Pai que me deu, é maior do que todos. Ele está dizendo, as ovelhas que me seguem, as ovelhas que me obedecem, as ovelhas que andam na minha presença, as ovelhas que são fiéis a mim, foi o Pai que me deu. Parou para pensar a respeito disso? Foi meu Pai, Ele é maior do que todos. E Jesus repete de novo, ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Olha o que Jesus está dizendo. Olha, ele está dizendo, ninguém pode tirar as ovelhas da mão do seu Pai, do Criador. Ninguém. Não existe nada. Não existe aflição, não existe dor. Como diz Paulo lá, quem nos separará do amor de Cristo? Né? A aflição, a dor, a morte, a profundidade, quem vai nos tirar? A perseguição, a angústia, a tristeza, nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, Jesus está conversando com aqueles judeus que não entendem nada, porque eles não são ovelhas de Jesus. Eles não conhecem Jesus, eles não seguem Jesus, eles estão ali para provocar Jesus, eles estão ali para acusar Jesus, eles não entendem nada de Jesus, mas eu e você nós entendemos, porque nós pertencemos ao rebanho de Jesus. Então, quem nos deu para Jesus está dizendo, foi o meu Pai que me deu, as ovelhas foi o meu Pai que me deu, eu cuido das ovelhas, porque meu Pai me deu essas ovelhas. Eu falo com essas ovelhas, elas me entendem, porque foi o meu Pai que me deu. E ninguém vai arrebatar das mãos do meu Pai. Ninguém vai tirar. E Jesus começa a falar coisas que aqueles homens vão ficar furiosos. Ele começa dizendo, depois ele diz assim, sabe por quê? Porque eu e o Pai somos um. Aí os homens ficaram malucos. Eu e o Pai, nós somos um. Sabe, irmãos, na oração de Jesus, intercessória de Jesus, ele também orou que nós fôssemos um com ele, porque ele e o Pai é um, a mesma característica, sabe, o mesmo caráter, a mesma vida, a mesma esperança. Nós devemos acreditar e confiar nesta palavra. Os judeus então pegaram outra vez em pedras para o apedrejar. Então eles ficaram malucos, vou pegar pedra, não aguentam ouvir verdade. Você sabe que tem gente que não gosta de ouvir verdade, começa a tirar pedras. Não as pedras que esses homens pegaram aqui para jogar em Jesus. Começam a tirar pedras com palavras. Eles não acreditam naquilo que você fala, então eles querem jogar pedra. Joga a pedra num, joga no outro, joga no outro, joga no outro, porque eles não gostam de ouvir verdades. E Jesus veio para salvá-los, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus quer salvar o homem, mas o homem não quer ouvir, e aí o homem se perde, né? Aí Deus não pode dá-lo a Jesus, porque o homem não quer, não ouve. E agora os judeus querem pegar então em pedras, querem apedrejar Jesus. Mas Jesus chega e diz para eles, olha, eu tenho vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Olha que coisa interessante. Olha o que eles estão falando para Jesus. Jesus está dizendo para eles, qual delas? Eu tenho feito tantas coisas. Tenho feito coisas aí, né, procedente do meu Pai, que o meu Pai realiza. Por qual delas vocês me apedrejam? Qual delas vocês estão me apontando? Né? E ele continua falando para aqueles homens. E os judeus responderam, dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então eles não entendiam. Sabe por que eles não entendiam? Porque eles não são ovelhas de Jesus.
Sabe por que as pessoas não entendem quando nós falamos do amor de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, da bondade de Deus? Porque elas não são ovelhas de Jesus. Porque elas não pertencem a Jesus. Então elas não compreendem isso. Então elas não entendem isso. Entendeu? Só entende aquele que pertence a Jesus. Só entende aquele que anda com Jesus. Só entende aquele que vive com Jesus. Sabe? Que caminha com Jesus. E Jesus continua falando com eles. Eles estão querendo apedrejá-lo, mas ele pergunta: por qual das obras que vocês têm visto eu fazer? Vocês estão me apedrejando. Eles não tinham, eles estavam irados, porque eles não são ovelhas, porque eles não seguem Jesus. E quem não segue a Jesus fica irado contra Jesus. Mas Jesus disse, como é que ele fica irado contra Jesus, pastor? Se Jesus disse, quando Saulo está perseguindo a sua igreja, ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo está no chão. E aí Saulo: quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Quando alguém persegue a igreja, irmãos, eles estão perseguindo Jesus. E Jesus vai tomar providência disso. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus. Porque Jesus é o dono dela. Porque Jesus é o pastor dela. Porque Jesus e o Pai são um. E são eles que querem salvar as suas ovelhas. São eles que vão proteger as suas ovelhas. São eles que vão cuidar das suas ovelhas. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus fala com eles e fala: mas não é por alguma obra boa que nós estamos, mas pela blasfêmia. Você se faz Deus. Mas Jesus vem lá e responde a eles: te faz Deus. Mas Jesus diz para eles: não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? É interessante, está escrito isso. Eles não lembram disso, mas eles querem apedrejar Jesus. Eles querem tocar em Jesus. Eles querem matar Jesus, porque eles não são de Jesus, porque eles não ouvem a Jesus, porque não são ovelhas de Jesus, eles não obedecem a Jesus. E todos aqueles que não obedecem a Jesus, querido, deixa eu dizer algo para você: se você está ouvindo o Evangelho, se você entra num templo, e você não obedece a Jesus, é porque você não é ovelha de Jesus, porque as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele e seguem a Jesus. Jesus não vai para um caminho e as ovelhas vão para outro, pelo contrário, as ovelhas de Jesus seguem a ele, caminham atrás dele. Mas Jesus está falando: pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Essa escritura não pode ser anulada. Tem muita gente que quer anular. Você é salvo pelo sangue do Cordeiro. A escritura diz que você é limpo, que Jesus já limpou a sua vida através da palavra, que ele escreveu o seu nome no livro da vida, que você está com o nome escrito, né? As escrituras não podem ser anuladas. A palavra de Deus foi dirigida àqueles homens na lei, falando a respeito dele, chamou-lhes de deuses, né? E a quem a palavra de Deus foi dirigida. E a escritura está aqui entre colchetes que a palavra de Deus não pode ser anulada. A escritura não é anulada. Aquilo que Deus escreveu ao teu respeito não é anulado. Foi Deus que escreveu. Deus te deu vida eterna. Deus te chamou. Deus te salvou em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso pastor, que Jesus é que cuida de nós, que Jesus que está à nossa frente, que Jesus é que nos dá vida eterna, que no último dia nós vamos estar à mesa com Ele. Né? Quando estivermos lá, vamos estar à mesa com Ele, comendo à mesa com Ele, participando da ceia com Ele. Não pode ser anulada isso, ninguém pode tirar isso. Por mais que os homens queiram fazer, por mais que os homens queiram destruir isso, não conseguem, porque foi a Escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E Jesus continua dizendo: aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmia. Ele está dizendo: o Pai santificou a minha vida, enviou ao mundo, e vocês estão dizendo que é blasfêmia? Que isso é blasfêmia? Então, porque disse sou filho de Deus, e eles
Disseram que era blasfêmia. Quantas pessoas nos escandalizam, né? Quando falam, nós pertencemos a Deus, nós temos vida eterna, Jesus nos deu vida eterna. E nós começamos a falar para as pessoas, eles ficam bravos, né? Não acreditam. Mas você é um comedor de feijão, como é que você é santo, como é que você é isso? E criticam. Sabe por quê? Porque eles não entendem, eles não conhecem, porque não são ovelhas de Jesus. Então não fique bravos com ele. Sabe, quando eles falam isso ao teu respeito, quando eles tentarem fazer coisa, eles não sabem, porque eles não entendem, eles não são ovelhas de Jesus. Só vai entender isso aqui que eu estou dizendo nessa noite, quem é ovelha de Jesus. As Escrituras não podem ser anuladas, não tem como anular, não, o diabo não pode anular isso, não tem como, por isso que ele procura tirar você da presença de Deus, por isso que ele procura desviar alguns, a atenção de alguns e tirar da presença de Deus, porque a única forma da pessoa perder a graça de Deus é saindo fora, é ficando longe, mas mesmo assim ele, como pastor, ele vai buscar as suas ovelhas. Então nesta noite eu e você podemos aprender com a palavra, se seguirmos a Jesus, se andarmos na presença de Jesus. E Jesus continua dizendo o seguinte: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras. Jesus está dizendo, olha, se eu não faço as obras do meu Pai, não precisa acreditar. Mas ele estava fazendo as obras do Pai. Ele estava exatamente fazendo aquilo que o Pai determinou para ele fazer. E ele disse para ele, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Então, aí ele está chamando isso, chama a atenção dos judeus e fala, olha, venha cá, venha crer no que eu estou fazendo. Venha ver as obras que eu faço para vocês acreditar que o Pai está em mim e eu estou nele. É isso? Então, sabe quem pode nos dizer que nós somos verdadeiros ou não? As obras que nós praticamos, como crentes amados de Deus, como homens e mulheres que servimos a Deus, que andamos na presença de Deus. Que nesta noite eu e você possamos aprender dessa palavra. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis. Ele está dizendo, não acrediteis. Se eu não faço isso, você não precisa acreditar. Mas se as faço, acredite. Crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu estou nele. As obras do cristão mostram que nós somos cristão verdadeiro ou não. Aquilo que nós praticamos, nossa vida, né? Nós temos que olhar, nós olhamos muito para as árvores, né? Mas nós temos que olhar para o fruto da árvore. Que fruto está dando eu e você como cristãos, né? Era o que Jesus estava dizendo isso. Os nossos frutos são os frutos parecidos com Jesus. A nossa maneira de ser é o mesmo jeito, a nossa vivência, o nosso dia a dia, a nossa fala, o nosso procedimento, nossa maneira de caminhar, nossa maneira de agir, nossa maneira de andar, nossa maneira de ser, é igual a de Jesus. Nós andamos como, diz a Bíblia, nós andamos como ele andou. Jesus está falando para aqueles judeus isso, está falando, olha as obras que eu estou fazendo, acredite nisso, né? Para que vocês conheçam as obras. Depois vocês acreditem que o Pai está em mim. Quando nós falamos que nós somos de Jesus, nós temos que provar. Provar como? Provar com a nossa vida, com o nosso testemunho, né? Com os nossos frutos, como diz a palavra. Pelos frutos os conhecereis. Jesus não disse que a gente conhece a árvore olhando para a árvore. Ele disse que conhece a árvore olhando para os frutos da árvore. Banana tem que dar banana, laranja tem que dar laranja. Você não pode encontrar no pé de banana jaca. E você não vai encontrar no pé de jaca laranja. Não tem como. Você não vai encontrar maçã no pé de limão. Não. A laranjeira dá laranja. A bananeira lá é banana. O pé de abacaxi dá abacaxi. É isso que nós temos. Então o fruto mostra que árvore é. Então o fruto mostra que árvore eu sou, de quem eu pertenço, pelas obras, pela vida que eu vivo, a forma de eu viver, o meu dia a dia, a minha fala, o meu estar com as pessoas, o caminhar com as pessoas, o meu testemunho. Então é isso que Jesus está dizendo e nós precisamos
confiar nele. E procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Eles só estavam fazendo isso, eles estavam procurando prender Jesus. Sabe? Quanta gente às vezes tenta nos prender nas suas filosofias, nas suas palavras, né? Nas suas intenções malignas, mas aí Jesus escapou. Então, nós temos que escapar dessas situações, sair lisos dessas situações, não entrar, não permitir que isso aconteça na nossa vida, porque nós pertencemos a Jesus. E pelos nossos frutos, e eles estarão olhando por nós. Que nesta noite eu e você possamos aprender isso. Que nesta noite eu e você possamos ouvir a voz de Jesus, sabe? Quantas vezes Jesus está falando conosco que nós não ouvimos, nós não obedecemos, aí perecemos. Por quê? Jesus manda nós irmos para o alto mar, nós não vamos. Jesus manda nós fazermos, nós não vamos. Jesus ordena, nós não vamos. Aí depois ficamos reclamando, e Ele vai nos dando tempo para nós nos arrependermos, para nós obedecermos a sua palavra, para nós andarmos no seu caminho, para nós sermos fiéis a Ele. Ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É isso que nós precisamos aprender, que nesta noite eu e você possa aprender nesse culto da família, onde esses dias morrendo tantas pessoas, 2.000 e poucas, 2.200, 2.300, a coisa está morrendo. Como serão? Quem está indo? Nós não conhecemos todas que estão indo, estão saindo dessa terra. Como será que vão se apresentar diante? O que vão levar para apresentar diante de Deus? Quais são as obras que vão apresentar diante de Deus? Qual é a vivência aqui na terra que eles vão se apresentar diante de Deus? Então nós temos que parar para pensar e ouvir a voz de Jesus, andar na presença de Deus com verdade. Igreja do Senhor, vamos ser fiéis, verdadeiros, sinceros, vamos ter uma vida santa, sabe? Para não perecer na eternidade. Então nós perecemos aqui na terra e ainda vamos perecer na eternidade. Temos uma vida perturbada aqui na terra e depois como é que vai ser na eternidade? Sabe? Tem uma vida de cansaço, de dores, de angústia, de tristeza e a eternidade. E a única forma de você estar bem na eternidade é tendo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, é tendo Jesus como seu pastor, sabe? É obedecendo a Jesus, é ouvindo a sua voz, é caminhando na sua presença. Todos nós um dia vamos estar diante dele. E o que nós vamos apresentar para ele? O que você vai apresentar para ele? Às vezes ficamos irados, ficamos bravos, nos ferimos à toa, nos magoamos à toa, perdemos tanto tempo com coisas tolas, com coisas bobas, né? Ficamos irados com raiva da pessoa, e às vezes a pessoa vai embora e não deu tempo de pedir perdão. Aí as pessoas ficam angustiadas, porque não vai ver mais aquela pessoa, e não vai ver mesmo. Sabe, aí não tem mais jeito, teve todo o tempo do mundo para se acertar e não se acerta. Por quê? Porque não ouve a voz de Jesus. Porque Jesus disse que se alguém pecar contra nós, quando Pedro faz a pergunta, né, ele diz, olha, 70 vezes 7. Porque Pedro pergunta se vai ser só 7 vezes. Quer dizer, como é que a pessoa consegue pecar contra você num dia 490 vezes? Quer dizer, que perdão, ele é longânimo, né? que a pessoa pode perder. Jesus está dizendo a respeito disso, e a gente guarda isso no coração, e depois a pessoa vai embora, e nós não tivemos tempo de conversar com ela, e ficamos angustiados, aí vamos orar a Deus, falar com Deus, e às vezes tem uns que perdem a vida, e tiram a vida, abandonam, sabe? Ficam perturbados, não conseguem dormir, porque não são ovelhas de Jesus, porque as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. Esses homens não eram ovelhas de Jesus, estão aqui e Jesus estava falando que ele e o Pai eram um. Jesus estava explicando que as obras dele mostravam que ele vinha do Pai. O crente deve mostrar que ele é crente verdadeiro pelas suas obras. Sabe, não é falando e gritando, dizendo para todo mundo, eu sou crente, eu pertenço à igreja tal, eu sou da denominação tal, eu uso assim, eu não uso assado, não é nada disso. O que nós temos que nos apresentar é a nossa vida, é o caráter, é o nosso fruto, que as pessoas vão dizer se nós somos o que nós falamos que somos. Jesus era o que ele falava, por causa das obras que ele fazia, por causa do trabalho que ele tinha, por causa das suas atitudes, sabe? Nós devemos mostrar que nós somos verdadeiros em Jesus se nós realmente praticamos essa palavra, se nós vivemos essa palavra. Não adianta a gente falar uma coisa e fazer de outro jeito, né? O pai fala que é cristão e maltrata os filhos, o marido fala que é cristão e maltrata a esposa, quer dizer, a esposa fala que é cristã, mas trai o marido, e faz aquela confusão, aquele rolo, aquela briga, vive em discussões, em angústia, é um inferno a casa, onde deveria ser o jardim.
onde deveria ter paz, onde deveria ter harmonia, onde os frutos do cristão deviam aparecer. Mas nós somos soberbos, nós somos orgulhosos. Esses homens querem matar Jesus, querem apedrejar Jesus. Jesus escapa deles, porque não era hora deles apedrejar Jesus, não era hora deles ferir Jesus, não era hora deles crucificar Jesus. Então Jesus sai fora, sabe? Jesus não permite isso. Então nós temos que aprender isso da palavra, queridos. Eu tenho que aprender. Nós ainda ficamos 50 anos dentro de um templo, 50 anos cultuando, não mudamos a nossa atitude, a nossa vida, nós somos o mesmo, cheio de mágoa, cheio de coisa encoberta, não confessamos os nossos pecados, agimos e maltratamos as pessoas porque às vezes nós somos feridos, ou porque fomos feridos na infância, e agora temos 50 anos, 60 anos, até com 70 anos, carregando mágoas e maltratamos as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós somos maltratados lá fora. Mas lembre-se, Jesus já pagou esse pecado lá na cruz do Calvário. Nós temos que ir a Ele e renunciar o pecado. Nós temos que ir a Jesus e renunciar isso que nos incomoda, isso que nos aborrece, isso que nos tira a paz, porque Jesus diz que as ovelhas dele ninguém tira da mão dele. Entendeu? Ninguém tira. Então que nós possamos agir e andar como Jesus andou, porque nós não andamos como Jesus andou, aí nós somos cheios de soberbas, sabe? Nós somos críticos demais, nós falamos demais, sabe? E julgamos demais, achamos que nós somos corretos e não estamos praticando nada correto, achamos que nós somos justos e não estamos praticando nenhuma justiça. Mas Jesus está nos ensinando que as ovelhas dele ouvem a voz dele, segue a ele. Como é que você está seguindo a Jesus? Cheio de mágoa? Como é que estamos seguindo a Jesus? Cheio de angústia? Cheio de vingança? Não, eu sorrindo quando o teu inimigo tropeça? Não, tropeçar você tem que pedir misericórdia a Deus por ele. Você sabe o que vai acontecer com ele. Pode ser que ele te feriu, te maltratou, né? Te perseguiu. Está pagando, está vendo? Fez isso e isso comigo. Jesus estava passeando naquele tempo, tranquilo. Era uma festa, Jesus estava sossegado, mas aqueles homens foram perturbá-lo. Jesus vai ensinar uma lição para eles, vai dizer para eles que eles não são ovelhas dele coisa nenhuma. Tem quanta gente estão falando aí, tantos e tantos estão falando que é ovelha de Jesus, mas as atitudes não são coisa, pelas atitudes, pelos frutos, pela caminhada deles. Então eles não provam, não mostram que são de Jesus, porque quem é de Jesus anda como Jesus andou, ouve a voz de Jesus, pratica a palavra de Jesus. Que nesta noite eu e você possamos aprender isso, que nesta noite eu e você possamos nos voltar para Jesus. Está na hora de nos arrependermos, irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias terríveis, que Deus está chamando, recolhendo as pessoas, crentes ou não crentes. Nós não sabemos que hora chega a nossa vez. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, sabe? Para estar com Jesus, estar ao lado dele, no lugar de delícias, sair desse mundo de angústia e para um paraíso, que é um lugar de paz, para um lugar de felicidade, não para um lugar de tormento. Mas para isso eu preciso me converter, sabe? Jogar a minha arrogância fora, pegar esse coração magoado e jogar fora e pedir a Deus que Deus nos dê um coração puro, um coração santo, fiel, obediente. Esses homens só têm maldade, estão provando que eles só têm maldade, que eles querem apedrejar Jesus. Eles não aceitam Jesus, eles não aceitam a palavra de Jesus. Pode ser que aí na sua casa, sua família não aceite você como cristão, mas continue orando e clamando ao Senhor, servindo ao Senhor e procedendo como a palavra manda. Obedecendo a palavra, que eles vejam em você uma pessoa fiel a Jesus, mesmo eles perseguindo, mesmo muitas vezes eles te maltratando, e muitas vezes te chamam crentinha, aí é o crentinho, aí não importa o que eles falam, não tente provar nada disso para eles. Prove que você bebeu da água da vida, chamado Jesus. Entendeu? Perdoe. Perdoe, porque ele faça como Estevão e o próprio Jesus também fez. Eles não sabem o que falam, eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, Pai, perdoa. Aí você deve pedir a Deus que os perdoe. Está chamando você de crentinho, que você é isso, você... Fala que Deus o perdoe, para que Deus perdoar, que você já perdoou. Não fique angustiado, não carregue esse peso no seu coração. Obedeça a Jesus, porque Jesus diz que conhece as ovelhas dele. Jesus te conhece, Jesus nos conhece, e elas me seguem. Jesus diz, eu conheço elas me seguem, porque eu as conheço. Elas ouvem a minha voz. Nós seguimos a Jesus, nós ouvimos a voz de Jesus, nós não ouvimos outra voz.
ouvimos a voz de Jesus. Que nesta noite eu e você possamos fazer isso. E a Bíblia diz que quando Jesus escapa da mão dele, ele se retira outra vez para além do Jordão, para um lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ele ficou. Jesus foi para um lugar tranquilo. Jesus sempre se retirava para orar, para buscar a presença do Pai, para estar em comunhão com o Pai. Sabe, se retire do meio dessa confusão, se retire do meio dessa perturbação, se retire do meio dessas críticas, se retire do meio dessa gente que só faz critica, que persegue, que falam daqueles que servem ao Senhor. Fique no lugar tranquilo. Volte, lembre-se do seu batismo, quando você foi batizado, quando você serviu a Jesus, quando você entregou sua vida a Jesus nos primeiros dias. Sabe, se retire, faça por um retiro, fique na presença de Jesus. E muitos iam ali ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era verdade. Olha, eles iam lá onde estava Jesus e dizia, testemunhando de João: João não fez nenhum sinal, João não fez nenhum milagre, o João não abriu o mar vermelho, João não curou cego, João não curou paralítico, mas João falava dele. Ele era a ovelha de Deus, ele era o cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. João anunciou que ele viria, e que ele vinha, que ele não era digno de desatar a sua sandália. João testemunhava de Jesus, testemunho de Jesus. E agora as pessoas iam lá ter com João, estão dizendo agora ter com Jesus, e eles falavam: olha, João não fez nenhum sinal algum, mas tudo quanto disse João a respeito deste, quem era desse? Jesus estava ali, era verdade. Que tudo, as pessoas, no dia em que você não estiver mais na terra, as pessoas, lembre-se, tudo que ela disse a respeito de Jesus era verdade. Jesus realmente faz isso. Eles foram ali ouvir Jesus e testemunhavam daquilo que João estava falando. Então aprenda nisso. João falou dele, a respeito dele. Sabe, às vezes nós queremos ser crente para fazer sinais, isso aí só traz orgulho e às vezes, muitas vezes, soberba no coração dos homens. Deus usa quem Ele quer, Ele usa homens, mulheres, moços, como Ele quer. Cada um foi chamado de uma forma, mas tem pessoas que querem mostrar alguma coisa. Nós não precisamos mostrar nada, nós temos que ouvir a voz de Jesus, andar na presença de Jesus e andar como ovelhas de Jesus. Que nesta noite eu e você possamos fazer isso, que nesta noite eu e você possamos andar na presença de Jesus. E agora, quando nós não estivermos mais, olha, é verdade aquilo que diziam para nós, era verdade que aquele moço dizia, era verdade que aquele homem dizia, era verdade que aquela mulher dizia a respeito de Jesus. Ele faz isso mesmo, e muitos ali creram nele. Então estava dizendo, João está falando a respeito, João o evangelista está dizendo a respeito que o João Batista, quando ele falava de Jesus, ele não fazia nenhum sinais, mas ele falava do grande amor de Deus. Ele era a voz que clamava no deserto, João era a voz que clamava no deserto, mas Jesus vinha, ele era o Cordeiro de Deus, ele era o Salvador do mundo. João testificou dele, então muitos creram nele, muitos creram em Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus. É esse Jesus que entra na tua casa nesta noite, é esse Jesus que cura nesta noite. Esta noite Jesus liberta, esta noite Jesus te dá saúde, esta noite Jesus entra com providência na tua casa. Mas ouça Jesus, obedeça a Jesus, ame a Jesus, sirva a Jesus, fique na presença de Deus, obedeça a palavra de Deus. As ovelhas dele ouvem a voz dele, praticam a palavra dele e andam na presença dele. Que eu e você nesta noite possa estar firmes, sabe? Não venhamos olhar nem para a esquerda, nem para a direita. Que eu e você nesta noite venhamos ouvir o que Jesus tem a dizer, ouça o que Jesus tem a dizer. Sabe, nós ficamos ouvindo tantas coisas, tantas conversas, tantas coisas que só traz tristeza. Sabe, eu não sei o que você ouviu hoje, se trouxe alguma tristeza, mas eu trago a você uma boa notícia. Jesus Cristo é aquele que perdoa os nossos pecados, Jesus Cristo é aquele que nos limpa, Jesus Cristo é aquele que nos dá paz, Jesus Cristo é aquele que nos dá uma alegria verdadeira. Sabe por quê? Porque nós somos ovelhas dele, as ovelhas de Jesus
ouvem a voz de Jesus. É uma noite de domingo abençoada que Ele nos deu. Deu uma noite abençoada para você também. Eu creio nisso. Ele é o Jesus de vitorioso. Ele vem com vitória para a sua vida. Mas Ele deseja que você obedeça a Ele. Ele deseja que você ame a sua palavra. Mesmo que você quando seja instigado, mesmo que você quando seja confrontado, sabe, que as suas atitudes, que o seu fruto seja fruto realmente de arrependimento. Que as pessoas olhem para você e vejam que você é cristão verdadeiro, que você é sincero, que você é fiel naquilo e cumpridor da palavra. Sabe por quê? Porque você está nas mãos de Jesus, você está seguro por Deus, nas mãos dele ninguém te tira, ninguém vai tirar você, ninguém vai tirar você, mulher, ninguém vai tirar você, moço e moça, ninguém vai tirar você, homem, da mão de Jesus, porque você pertence a Ele, porque você foi dado por Deus para Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. Que você nesta noite possa ouvir a voz de Jesus. Que você nesta noite saiba que Jesus conhece você. Jesus te conhece. Jesus sabe tudo ao seu respeito e você siga Jesus. Jesus disse, elas me seguem. Siga Jesus. Eu não sei que voz você tem seguido. Eu não sei a quem você tem seguido. Eu não sei quem você seguiu nessa semana. Mas siga Jesus nesta noite. Nesta noite. Deixe Jesus fazer um milagre na sua vida. Eu vou orar por você. Vamos encerrar essa reunião agradecidos a Deus. Agradecidos a Deus pela sua palavra. A sua palavra é verdade. A sua palavra é escudo e broquel. Que Deus nessa noite seja o teu escudo. Que Deus nessa noite seja a tua fortaleza. Que Deus nessa noite seja o teu pastor, o teu Senhor. Ele é o teu Redentor, é aquele que cuida de ti. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu oro em favor da tua igreja, eu oro em favor dessa família. Entra com providência, Senhor, traz de volta aquele que está perdido. Ah, Senhor, salva aquele que está perturbado, cansado, abatido, oprimido. Obrigado pela tua palavra. Guarda esta casa, guarda esta família. Senhor, dê uma noite de paz, dê uma semana abençoada. Proteja, seja o escudo desta casa, seja o escudo desta família. Seja o escudo deste homem, seja o escudo desta mulher. Ó Pai, seja o escudo desta moça. Proteja quando ele sair para o trabalho. Proteja quando ele sair, Senhor, onde tiver que estar. Que o Senhor o guarde dessa pandemia. Que o Senhor guarde desse vírus que tem destruído vidas. Que tem tantos hospitais estão cheios, Senhor. Tanta gente sofrendo em respiradores, aguardando para ser socorrida, em UTIs. Mas Tu és o médico dos médicos. Entra com providência e guarda o Teu povo. Guarda esse lar, guarda esta vida. Guarda este homem, guarda esta mulher, guarda esse povo, Senhor. É o Teu povo que se chama pelo Teu nome. Senhor, nós ouvimos a Tua voz. Ah, Pai amado, nós queremos te seguir mais e mais. Que Teu Espírito Santo nos conduza, conduza o Teu povo, conduza essa mulher, conduza esse homem. Ó Pai, toma este homem nas Tuas mãos, toma esta mulher nas Tuas mãos. Senhor, se tiver homens e mulheres que estão voltando para Ti, os receba, perdoe seus pecados, transforma suas vidas, os liberta do poder maligno, do poder do inferno que caia por terra, mas a Tua graça e a Tua bênção venha, o Teu poder venha sobre esses lares e sobre essas vidas que estão voltando para Ti. Ó Senhor, se há alguém Te recebendo como Senhor e Salvador das suas vidas, Senhor, escreve o Seu nome no livro da vida, que ele possa Te ouvir e Te seguir e não possa ouvir outras vozes, porque eles são Tuas ovelhas e ninguém vai arrancá-los das Tuas mãos. Então cobre no Teu sangue e proteja. Senhor, entra com saúde nesta casa, entra com saúde nesta casa, entra com libertação nesta casa, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua graça e que a Tua bênção seja com o Teu povo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida, que Deus dê a vocês uma semana abençoada. Aleluia. Uma semana de vitória, uma semana de graça. Ouça a voz de Jesus. Se você é ovelha de Jesus, obedeça e siga Jesus. Que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo continue sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Tenha uma semana feliz. Você pertence a Jesus, você está nas mãos de Jesus, Ele é teu pastor. Nada nos faltará. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo permaneça com a igreja de Deus, hoje para todo sempre. Amém. Paz do Senhor, boa semana. Deus abençoe vocês.